Infelizmente, a arte do silêncio se perdeu em nosso mundo agitado, onde o barulho e a conversa estão sempre presentes. Mas, e se os momentos em que escolhemos não falar fossem tão poderosos quanto aqueles em que falamos? Com que frequência paramos para pensar sobre o que o nosso silêncio significa? O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina as pessoas a se controlarem por meio da razão e da força emocional. É uma excelente maneira de aprender quando falar. Zenão, o fundador do estoicismo, disse: "É melhor tropeçar com os pés do que com a língua." Esse sábio ditado levanta uma questão fundamental. Quantas vezes nos sentimos mal por termos dito algo com pressa ou por raiva? O estoicismo não apenas nos diz para evitarmos certas ações, mas nos ensina que devemos usar o silêncio como uma ferramenta de crescimento e paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a confiança serena de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida e cuidadosamente escolhida. Ele é uma força ativa e poderosa, um plano estratégico que pode ajudar a acalmar desentendimentos, nos proteger de danos e aprofundar nossa compreensão. Mas quando exatamente devemos adotar o silêncio? Juntos, descobriremos 9 momentos cruciais em que escolher o silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador. À medida que nos aprofundamos nessas lições, reflita sobre como a prática do silêncio estoico pode mudar a maneira como você lida com os outros e com sua própria paz interior. E se você pudesse encerrar uma discussão acalorada com um silêncio calmo e ponderado, em vez de palavras duras, o que uma pausa silenciosa pode revelar sobre seus sentimentos e pensamentos? Junte-se a nós enquanto exploramos os momentos em que o silêncio é uma ferramenta poderosa e deixemos que a sabedoria do estoicismo nos guie. Você está pronto para aprender mais sobre esse profundo conhecimento? Antes de iniciar sua jornada, deixe uma palavra. 1. Quando for injustamente criticado. De acordo com a filosofia estoica, ser criticado injustamente é uma oportunidade única para se fortalecer e demonstrar integridade. Os princípios fundamentais dessa antiga sabedoria são claros. O imperador Marco Aurélio disse: "Se algo fora de você o incomoda, não é a coisa em si que o fere, mas como você pensa sobre ela." Você pode mudar a maneira como pensa a qualquer momento. A sabedoria estoica nos ensina que o que nos incomoda na crítica não é a crítica em si, mas como a percebemos e respondemos a ela. Pense nisso. Como mudar sua perspectiva sobre a crítica pode torná-lo mais forte. Você consegue se lembrar de um momento em que permanecer calmo diante de uma crítica injusta mudou o resultado da situação? Por exemplo, imagine que você esteja liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critique duramente. Uma resposta estoica seria analisar o feedback com calma, identificar qualquer insight útil e ignorar informações negativas que não sejam baseadas em fatos. Epicteto dizia que essa abordagem não apenas preserva sua paz, mas também protege sua honra profissional. Afinal, não se trata apenas de falar sobre uma filosofia, mas de vivê-la. Para viver conforme a filosofia estoica, você deve responder com serenidade e reflexão, em vez de reações defensivas. Você deve permitir que a qualidade de suas ações e, por fim, seu trabalho falem por si mesmos. Não responder a uma crítica injusta não é um ato passivo, mas estratégico. É uma forma de aceitar o chamado do estoicismo para focar naquilo que podemos controlar, nossas respostas e atitudes. Essa força silenciosa pode transformar um possível conflito em um testemunho de sua força pessoal e dedicação filosófica. À medida que enfrenta desafios na vida, reflita sobre como o silêncio pode ser uma vantagem, que oportunidades podem surgir ao escolher um silêncio ponderado em vez de uma resposta impulsiva. Como essa prática pode não apenas melhorar sua própria paz de espírito, mas também influenciar aqueles ao seu redor. Ao incorporar os princípios estoicos no dia a dia, especialmente ao enfrentar críticas injustas, você se alinha com uma filosofia que valoriza o caráter sobre a aprovação passageira dos outros. Isso promove crescimento pessoal e inspira os outros a fazerem o mesmo.
No mundo de hoje, onde a ostentação e a autopromoção muitas vezes abafam a humildade, o estoicismo nos lembra da importância do silêncio. Marco Aurélio aconselhou: não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um. À luz dessa lição, considere como o silêncio diante da exibição de egos pode transformar um ambiente competitivo em um espaço de reflexão e crescimento. Críticas existirão sempre e podem, muitas vezes, ser úteis para o aprendizado e a melhoria. Mas nem sempre são justas. Mesmo quando são feitas para ferir, nossa reação pode mudar o curso da situação. O estoicismo, uma filosofia originada na Grécia Antiga, nos oferece conselhos atemporais sobre como lidar com críticas injustas, com classe e graça. Seguindo seus princípios, podemos transformar momentos negativos em oportunidades de crescimento e fortalecimento interior. Lembre-se, pense antes de responder. Isso evita reações impulsivas e lhe dá tempo para avaliar a situação com calma. Desassocie a crítica de sua identidade. O que dizem sobre você não define quem você é. Busque aprendizados. Mesmo críticas injustas podem conter alguma verdade útil. Responda com serenidade. Manter a calma mostra força e impede que a situação piore. Foque no seu próprio crescimento. Em vez de se prender ao que foi dito, direcione sua energia para seus objetivos. Seguindo esses princípios, você poderá transformar críticas injustas em oportunidades de aprendizado e fortalecimento, vivendo de acordo com o ideal estoico de serenidade e força interior. Sobre sua honestidade e crença no que havia descoberto, ele sabia que a verdade não precisa ser respaldada por palavras, mas pode se sustentar sozinha com o tempo. Essa abordagem é semelhante à ideia estoica de focar nas próprias ações e aceitar que as crenças dos outros estão fora de nosso controle. Ser gracioso significa conhecer os limites do seu poder e escolher suas batalhas com sabedoria. Significa ser paciente e compreensivo, mesmo quando as coisas são frustrantes. Essa prática não só leva a uma vida pacífica e feliz, mas também ajuda a enxergar as coisas com uma visão mais ampla, focada no respeito e no sucesso a longo prazo, em vez de uma simples justificação momentânea. Pense em como o silêncio pode ser uma reação graciosa à estupidez em sua própria vida. Como esse método poderia melhorar seus relacionamentos e sua saúde? Que a história de Galileu o motive a praticar o silêncio estoico, transformando situações potencialmente negativas em oportunidades. Número 7. Como lidar com rumores? Deve ter havido muitas vezes em sua vida em que você foi alvo de boatos, ouvindo sussurros ficarem mais altos à medida que se espalhavam. Isso é uma reação humana normal, mas manter-se em silêncio pode mudar a situação. Pense na história de uma líder comunitária cuja dedicação à proteção do meio ambiente gerou falsos rumores sobre benefícios pessoais. Em vez de responder a cada boato, ela manteve o foco no seu trabalho, lembrando-se das palavras de Marco Aurélio: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. A decisão dessa líder de permanecer em silêncio e continuar sua defesa do meio ambiente fez com que suas ações falassem mais alto do que qualquer boato. Seu comportamento demonstra um conceito estoico fundamental. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Como sua vida seria diferente se você ignorasse rumores com silêncio? Que força você poderia ganhar ao decidir não se explicar, mas simplesmente seguir em frente? Se alguém diz coisas ruins sobre você e são verdadeiras, Epiteto nos ensina a corrigir nossos erros. Se forem mentiras, essa líder sábia não apenas manteve a paz, mas também incentivou seu povo a rir dos boatos. Com o tempo, aqueles que não acreditavam nela perderam a confiança nas mentiras, mas sua atitude calma e compromisso inabalável mostraram que o silêncio estoico pode preservar sua imagem e sua autoestima. Essa história mostra como o estoicismo pode ser aplicado à vida moderna, demonstrando que nossa reação a informações falsas pode alimentar o fogo ou apagá-lo. Também ensina que o silêncio não é uma escolha passiva, mas uma estratégia ativa e poderosa para deixar que nossas ações mostrem quem realmente somos. Pense nessa abordagem na próxima vez que ouvir um rumor.
Como praticar o silêncio estoico pode ajudá-lo a manter a calma e o foco? Como isso pode mudar a forma como os outros o percebem com o tempo? Gostaria que você compartilhasse suas ideias e experiências ao lidar com rumores na seção de comentários. O que você aprendeu com essas situações e como o silêncio ajudou a superá-las? Suas ideias podem ajudar alguém a encontrar seu caminho. Os rumores podem se espalhar rapidamente, prejudicar sua imagem, causar estresse e aumentar a confusão. Em um mundo onde a informação se dissemina em segundos, é essencial desenvolver maneiras eficazes de lidar com fofocas. O estoicismo oferece um conhecimento atemporal sobre como permanecer calmo, centrado e lógico diante desses desafios. Mantenha suas emoções sob controle. Quando ouvir boatos, evite reagir de maneira rápida ou intensa, pois isso pode dar mais força às mentiras. Em vez disso, tente manter a serenidade e analisar a situação de forma imparcial. Respire fundo antes de responder. Lembre-se de que a opinião dos outros não define seu valor. Pratique atividades que o acalmem, como meditação ou mindfulness, para manter a tranquilidade. Busque clareza e fatos concretos. Rumores frequentemente se baseiam em informações distorcidas ou imprecisas. Não os aceite sem questionar. Procure fontes confiáveis e obtenha dados concretos antes de formar uma opinião. Pense antes de agir. A maneira como você reage a um rumor pode afetar sua credibilidade. Se agir sem pensar, pode amplificar ainda mais a história. Em vez disso, avalie a situação com calma e decida a melhor abordagem. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Foque em suas ações e caráter. A melhor forma de combater boatos é demonstrar, por meio de suas atitudes, quem você realmente é. Seja consistente em sua conduta e valores. Com o tempo, a verdade prevalecerá. Pratique a indiferença em relação à opinião dos outros. O estoicismo nos ensina a não nos preocuparmos com aquilo que não podemos controlar. E isso inclui o que os outros dizem sobre nós. Concentre-se no que está sob seu poder, suas ações e pensamentos. Os princípios estoicos de autodomínio emocional, busca pela verdade, respostas ponderadas e constância podem ajudá-lo a lidar com rumores de forma equilibrada e racional. Ao seguir essas diretrizes, você enfrentará fofocas com dignidade e força, protegendo sua honra e sua paz interior. Número 8. Quando confrontado com injustiça. A filosofia estoica nos ensina a lidar com os desafios da vida com justiça e força interior. Isso é especialmente importante quando enfrentamos injustiças. Como disse o sábio epicurista, suporte e persista. Essa máxima nos encoraja a passar por tempos difíceis sem reclamações e a perdoar os erros dos outros. Nelson Mandela exemplificou essa teoria ao lutar contra o racismo na África do Sul. Seus longos anos na prisão poderiam tê-lo tornado amargurado, mas ele emergiu como um defensor da paz e da unidade, demonstrando uma resiliência estoica profunda. Em vez de buscar vingança, Mandela escolheu focar na cura e na reconciliação. Essa decisão reflete um princípio estoico essencial. Nosso maior poder está em como escolhemos reagir aos eventos externos. Se seguíssemos o exemplo de Mandela, como nossas vidas mudariam diante das injustiças? Poderíamos escolher a compreensão e a bondade, mesmo quando parece impossível? Em suas meditações, Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança contra quem nos prejudica é não nos tornarmos como ele. Mandela transformou a maneira como um país inteiro pensava sobre justiça e paz. Sua história nos ensina que o silêncio não é submissão, mas uma ferramenta poderosa para a mudança e um sinal de integridade pessoal. O estoicismo não sugere aceitar injustiças passivamente, mas adotar um silêncio estratégico e fundamentado, preparando-nos para ações construtivas. Trata-se de manter a paz interior e inspirar soluções reflexivas que promovam um futuro melhor. Número 9. Como lidar com insultos com sabedoria estoica. O filósofo estoico Epiteto disse: se alguém consegue te provocar, perceba que sua mente é cúmplice da provocação.
Essa ideia nos lembra de que temos controle sobre nossas reações. Mahatma Gandhi enfrentou insultos e resistência em sua luta pela independência da Índia, mas nunca respondeu com ódio. Sua filosofia de não violência reflete a abordagem estoica: escolher o silêncio e a compreensão em vez do conflito. Quando alguém o insulta, permanecer em silêncio lhe dá tempo para agir com propósito, em vez de reagir impulsivamente. Isso não apenas preserva sua calma, mas também fortalece sua liderança. Conclusão: Marco Aurélio nos aconselhou: não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja um. O estoicismo nos ensina que a força pode ser encontrada no silêncio. Saber quando falar e quando ouvir pode transformar sua vida, trazendo paz e clareza. Se essas lições foram úteis para você, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar dessa sabedoria. Nos vemos na próxima lição.